Olá pessoal, mais uma aula de controle servomecanismo Zoom. E antes de começar a aula, eu quero informar para vocês que todo o material teórico sobre este tópico de hoje está em um arquivo publicado no Moodle. Então o que eu vou fazer aqui é, obviamente, que é uma explicação daquilo que está escrito. Bom, que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre compensadores ou controladores. No primeiro dia de aula eu disse para você que um sistema de controle tem que ter como subsistema um controlador, que também pode ser chamado de compensador. Agora, qual é a motivação de termos um compensador em um sistema de controle? Vamos lá. Considere, por exemplo, este lugar geométrico das raízes, que está aqui em vermelho. Suponha também que a taxa de amortecimento desse sistema hipotético seja representada por esta reta de inclinação gama. Essa inclinação é gama. Esta reta de relação de amortecimento cruza o LGR do sistema neste ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. Obviamente que este ponto A, ele tem duas coordenadas. Uma coordenada real, que eu vou chamar aqui de alfa A, e uma coordenada imaginária, que eu chamo aqui de ômega dA. Obviamente que esse sistema hipotético está operando com polo de malha fechada no ponto A. Neste caso, ele tem uma certa dinâmica na resposta do sistema. Suponha que eu queira que esse sistema opere com polo de malha fechada em um ponto B de bola. Vamos supor que este ponto seja exatamente aqui. Você se lembra muito bem da teoria de lugar geométrico das raízes, que o LGR começa em um polo de malha aberta e termina em um zero de malha aberta ou vai para o infinito. E quando o LGR começa, o ganho K do sistema é muito baixo. Então, obviamente que nesse início do LGR, o K é aproximadamente igual a zero, K é aproximadamente igual a zero, K é aproximadamente igual a zero. Conforme eu vou aumentando o ganho K do sistema, os polos de malha fechada vão variando conforme mostra o lugar das raízes. Então vai aumentando o K, o LGR vai se formando, porque os polos do sistema, os polos de malha fechada, vão se alterando. Em algum momento, para algum K, o polo de malha fechada estará no ponto A. E é aqui que eu estou supondo que o meu sistema está operando, com um polo no ponto A. Só que eu desejo uma resposta, eu desejo uma dinâmica na resposta do sistema, de maneira que esta dinâmica só vai ocorrer se o sistema possuir polo de malha fechada no ponto B e não no ponto A. Se você continuar de forma aleatória aumentando o ganho K do sistema, você pode observar pelo LGR, pelo lugar das raízes do sistema, que para qualquer valor do ganho K, nunca haverá polo de malha fechada no ponto B de bola, uma vez que o lugar das raízes não passa pelo ponto B de bola. Entendeu? Olha, isso é muito interessante. É muito interessante porque eu noto aqui que o que eu estou exigindo na resposta dinâmica do sistema não vai acontecer para nenhum valor do ganho K. Repito, eu estou supondo aqui que a dinâmica que eu quero na saída do sistema só vai ocorrer se ele possuir polo de malha fechada no ponto B de bola. Só que para qualquer valor do ganho K, o L
R, o lugar das raízes, nunca passará pelo ponto B de bola. Portanto, para qualquer K, o sistema nunca possuirá polo de malha fechada no ponto B. Portanto, meu sistema está com uma certa deficiência em relação àquilo que eu desejo. Então eu preciso ajudar o meu sistema. Eu preciso compensar o meu sistema. De maneira que, para algum valor do ganho K, o R, o lugar das raízes, passe pelo ponto B de bola. Note que, para que este lugar das raízes passe pelo ponto B de bola para algum K, eu vou ter que deformar, entre aspas, de alguma maneira, este lugar das raízes para que ele passe pelo ponto B para algum valor do ganho K. Só alterando o ganho K é impossível fazer com que o lugar das raízes passe pelo ponto B. Então eu preciso compensar o sistema, eu preciso inserir no sistema um compensador. Este compensador deve ser capaz de forçar o lugar das raízes passar pelo ponto B de bola para algum valor do ganho K. Feito isso, eu terei compensado o sistema. Bom, existem vários compensadores, vários controladores. Então, na verdade, você pode entender assim um controlador como um subsistema que força uma planta, um processo, produzir uma saída que sem ele não produziria. Então, a saída de uma planta terá certas características, certas qualidades que ela não teria se não tivesse este compensador. Existem vários tipos de compensadores, de controladores. Eu posso dizer para vocês que os 3 controladores mais básicos que existem são proporcional, integral e derivativo. São os controladores mais básicos que existem. Então, é claro que todo este amparo teórico está no arquivo disponibilizado no Moodle. Aqui eu vou fazer um overview sobre o proporcional, o integral e o derivativo. Muito bem. Então, aqui você pode observar que eu representei um controlador proporcional por um bloco. Então, este bloquinho, esse subsistema, representa o controlador proporcional. Em um sistema de controle, o controlador recebe o erro E de T e produz o esforço de controle que eu chamei de U de T. Então, você pode observar aqui que U de T, que é a saída do controlador proporcional, U de T é igual ao Kp, que é o ganho do controlador proporcional, vezes o erro E de T. O controlador proporcional nada mais é do que um amplificador de ganho variável. Posso aplicar Laplace aqui, tá? Mas por enquanto eu não vou fazer isso. Então você pode observar que o esforço de controle, U de T, esse U de T é esforço de controle, a saída do controlador. O esforço de controle, ele varia proporcionalmente com o tamanho do erro. Você sabe, já conhece a característica de um controlador proporcional? Você sabe que aumentando o ganho do controlador proporcional, aumentando o Kp, implica na minimização do erro E de T. Isto daqui já é conhecido por vocês e foi provado isso no laboratório, que aumentando o ganho do controlador proporcional, o erro diminui. Perfeito. O erro não se anula, mas ele é minimizado. Muito bem. Essa é a característica principal do controlador proporcional. Veja que o controlador proporcional não acrescenta nem um zero e nem um polo ao sistema. Muito bem. Então, este é o controlador proporcional.
Controlador proporcional. Vamos para o outro controlador, que é o controlador integral. Esse é muito interessante. Também, igualmente, ele recebe o erro e produz o esforço de controle, U de t. Então, eu posso escrever aqui que U de t é igual a KI, que é a constante de integração, integral de 0 até t, de E de t dt. Isso equivale a dizer, eu vou derivar os dois lados da igualdade, então, derivada de U de t dt é igual a KI, que é constante, vezes E de t. Bom, vocês aprenderam em cálculo. Derivada é uma taxa de variação. Então veja, o controlador integral produz uma taxa de variação no esforço de controle que é proporcional ao tamanho do erro. Uma característica do controlador integral. Ele consegue, em certos casos, até anular o erro. Então, o integral, o controlador integral, é um controlador que também atua no erro estacionário. Ele consegue minimizar, em alguns casos, até anular o erro de estado estacionário. Em contrapartida, o controlador integral, ele aumenta o overshoot, ele aumenta o sobressinal da resposta do sistema. Então, eu posso escrever aqui que aumentando o KI implica na diminuição do erro. Mas, aumentando o KI também, aumentando o KI implica no aumento do overshoot. São as duas características principais do controlador integral. Perfeito. Por último, nós temos o controlador derivativo. Está aqui. E de t, derivativo, U de t. Então eu posso escrever aqui U de t, que é o esforço de controle, é igual a KD, que é a constante de derivação, vezes a derivada do erro, derivada de E de t dt. Olha que interessante. O integrador integra o erro. O derivativo deriva o erro. De maneira que, quando o sistema produz uma resposta estacionária, você sabe que o sistema tem uma resposta que contém duas partes: estacionário, transitório e estacionário. Quando termina o transitório, a saída entra em regime permanente. Ali, o erro, que é a diferença entre o sinal desejado e a saída do sistema, o erro passa a ser constante. De maneira que, quando o sistema exibir a parte estacionária da resposta, o erro é igual a uma constante, então a derivada do erro vai ser zero. Portanto, o esforço de controle produzido pelo derivativo será zero. Conclusão: o derivativo não pode ser usado sozinho exatamente por causa disso. Porque para erro constante, ele produz um esforço de controle nulo. Para erro constante, a derivada do erro é zero. Então, o esforço de controle será zero. Um esforço de controle nulo não resolve o nosso problema. Não ativa a planta. Então, por exemplo, o derivativo não pode ser usado sozinho. Então, vou escrever aqui, não usado sozinho. Isso é fato. Não vou escrever nenhuma característica do controlador derivativo, só vou falar. Isso está descrito no material do Moodle. O controlador derivativo, apesar de produzir um esforço de controle nulo na parte estacionária da resposta, justamente porque o erro é constante e a derivada de uma constante é igual a zero,
Ele não pode ser usado sozinho. Então ele tem que ser usado juntamente com o proporcional ou juntamente com o proporcional mais integral. Mas sozinho nunca será usado. Ele tem duas peculiaridades interessantes. Ele consegue, o controlador derivativo consegue, de alguma maneira, amortecer a resposta. Ele consegue, em outras palavras, diminuir o overshoot. Isso é ótimo. Enquanto o integrador pode aumentar o overshoot, o derivativo consegue diminuir o overshoot. Em contrapartida, o derivativo, ele amplifica os ruídos de alta frequência. Então, geralmente, quando você usa um controlador derivativo, você tem que usar um filtro para eliminar esses ruídos de alta frequência. Então, geralmente, nós usamos o filtro passa-baixas. Muito bem. Esses são os três controladores mais básicos do planeta: proporcional, integral e derivativo. Deixe-me fazer mais um complemento aqui. Então, nós temos aqui três controladores básicos. Primeiro, o proporcional. Proporcional. Tem um outro, integral. E tem o derivativo. Então, nós temos três controladores básicos. Nós podemos juntar ou unir o proporcional com o integral. Se unirmos o proporcional com o integral, nós teremos o controlador proporcional mais integral. Esse controlador tem um nome, é o controlador PI. Nós podemos juntar o proporcional com o derivativo. Nós podemos unir o proporcional com o derivativo. Teremos um novo controlador chamado proporcional mais derivativo, que nós costumamos chamar de PD, por causa das iniciais dos nomes dos controladores. E, finalmente, nós podemos unir, utilizar ao mesmo tempo o proporcional juntamente com o integral, juntamente com o derivativo, que é o mesmo que juntar o PI com o PD. E nós formamos o famoso controlador PID. Então, posso juntar o proporcional mais o integral mais o derivativo, formando o controlador PID. O controlador PID, pessoal, é um dos controladores até hoje mais utilizados na indústria. O controlador PID, ele é assunto de pesquisas. Existem vários artigos sobre sintonização do controlador PID. Existem vários artigos de aplicações do controlador PID. Existe até um livro dedicado exclusivamente à sintonização do controlador PID. E o controlador PID é largamente utilizado na indústria, não só no Brasil como no mundo. É um controlador relativamente simples, barato e eficiente. Muito bem. Esses são os controladores. Então, na verdade, nós temos aqui uns 6 controladores, perfeito? Proporcional, integral, derivativo. Proporcional mais integral, PI. Proporcional mais derivativo, PD. E proporcional mais integral mais derivativo, PID.
Esses são os controladores mais básicos que nós temos. Muito bem. Deixe-me aproveitar o que eu fiz aqui nesse diagrama e destacar que existe um compensador que é uma aproximação do PI. O controlador, o compensador equivalente ao PI é o compensador por atraso de fase. Deixe-me apagar este lado muito rapidamente e mostrar para vocês uma observação importantíssima, porque nós temos aqui o controlador PI, nós temos o controlador PD e nós temos o controlador PID. Existe um compensador que é uma aproximação, que dinamicamente acaba tendo o mesmo efeito do controlador PI. É o compensador por atraso de fase. Existe um que é uma aproximação do PD. O que é a aproximação do PD é o compensador por avanço de fase. Compensador por avanço de fase. E o equivalente ao PID é o controlador, é o compensador avanço atraso de fase. O compensador por atraso de fase é denominado de lag. O compensador por avanço de fase é denominado lead. E o compensador por avanço atraso é denominado lead lag. São aproximações dos mesmos controladores. No nosso curso, nós vamos projetar, usando o lugar das raízes, apenas dois compensadores: o lag e o lead.